cabisbaixo. Com a palavra, Vossa Excelência, senador. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero, senhor presidente, aqui tratar de um tema que todos nós até vivenciamos aqui num período com uma efervescência e, ao mesmo tempo, com uma interação muito grande, senador Jorge Viana. E me refiro a essa questão das políticas públicas para a juventude. E é importante a gente salientar, mais do que a aprovação de um estatuto, senador Jorge, nós temos, inclusive, a obrigação de realçar o que é que isso significa para um país como o nosso, cuja perspectiva da nossa juventude, senadora Ana Rita, num tempo não tão distante assim, eram perspectivas todas marcadas por incertezas e por problemas centrais. Essa mesma juventude, senadora Ana Rita, que de certa forma ocupou as ruas desde o mês de junho, fazendo o que nós todos temos levantado aqui enquanto chamamento, a reivindicação para a melhoria das condições, para a melhoria das instituições e para a melhoria dos serviços públicos. Portanto, um estatuto, ainda que ele enquadre, que ele regule, que ele estabeleça, normatize ou coisa do gênero, senador Jorge Viana, o que mais se consagra numa sociedade são os padrões culturais. Aquilo que você vai construindo, até nas ruas, e que depois é possível, senador Wellington, a gente materializar em lei, ter a capacidade de usar isso como instrumento, agora normativo. E aí isso vale para as questões, desde as satisfações. Portanto, quando falamos aqui, a juventude hoje passa a ter a oportunidade do deslocamento, a meia entrada ou a própria questão do acesso ao serviço público, em particular a questão do transporte. Na nossa época, senador Jorge Viana, o pleito, inclusive, da juventude, e particularmente a chamada reivindicação do bloco estudantil, era pelo direito à circulação, e não só pelo direito de ir à escola, senador Cristóvão. Até porque você não pode imaginar que a juventude só pode ter, enquanto ganhos, o caminho da escola. E o lazer. E a outra opção, e o circular, e o se mover, inclusive a partir da própria inquietude dessa juventude. Então é importante que nós tenhamos uma percepção sobre o caráter dessas questões que aqui aprovamos, a partir exatamente da identificação de processos culturais que foram se acumulando. Qual é o papel da juventude nesse nosso tempo, no aspecto transformador? Aliás, essa casa, inclusive, pode apontar isso. Num tempo também não tão distante, senador Cristóvão, nós não tínhamos aqui senadores tão jovens. Nós não tínhamos aqui senadores, inclusive, oriundos do movimento estudantil ou até de outros movimentos da juventude. Nós não tínhamos a representação tão jovem em outras esferas na nossa sociedade. Então, portanto, o aspecto da consagração dessas regras ou até desses desejos em instrumento normativo não pode nos acomodar. Não pode servir para avaliar que nós atingimos um patamar tal, ou até a satisfação de alguns para avaliarem que já há uma entrega consagrada. Pelo contrário, eu chamaria o estatuto, senador Cristóvão, de um verdadeiro abertura de caminho. Ele tem que ser enxergado nessa perspectiva, muito mais como diretriz do que um conjunto de normas, muito mais como algo que abre um horizonte para que a gente possa ir ampliando esse atendimento e enxergando como é que nós vamos estabelecer a relação desses serviços públicos nessa sociedade, com a juventude, a sua participação, os seus anseios
e, obviamente, o seu futuro. Eu tenho 3 filhos, senador Cristóvão, e você é avô de 6 netos, aqui na altura dos meus 54 anos. Amanhã, inclusive, 3 netos meus, que são trigêmeos, completam 5 meses. E até janeiro eu devo receber o 6º neto, de uma forma tão rápida. Portanto, convivi com meus filhos, meio que a minha fase da juventude, ao mesmo tempo já sendo pai. Hoje, posso até entender já, com muito mais sutileza, quais foram as agonias desses 3 jovens que experimentaram épocas bem distintas de hoje, mas que também já se preparam para uma relação com os seus filhos, para um futuro que se aguarda bem melhor. Esse é o recado que as ruas têm mandado. O recado de que é possível fazer melhor, senador Cristóvão. Não basta você trabalhar isso com quantitativos. Não basta trabalhar isso como se fosse uma estatística. Agora nós temos a cota, senadora Ana Rita, e que é uma conquista extraordinária. Para você, inclusive, de uma vez por todas, promover uma reparação com a juventude que viveu marginalizada a vida inteira. Mas não basta só isso. É preciso que essa juventude, agora além da cota que adentra a universidade, essa parcela que esteve fora, ela possa inclusive ter outro tipo de desejo. Ela possa sonhar com outros caminhos. Ela possa abrir outros horizontes. A juventude rural, que aqui nós batalhamos ao longo dos anos, para que a gente tivesse uma política que pudesse enxergar o filho do agricultor, senador Cristóvão, que com toda a nobreza, eu não estou dizendo que não é nobre seguir ali eu diria a toada da questão da agricultura, mas esse jovem não pode sonhar com algo mais? Seria só uma condenação a dizer é aqui e somente aqui a perspectiva desse avanço? Por isso se ajustou a essa conquista do jovem trabalhador rural a chegada do ensino técnico, a chegada do ensino básico de qualidade. Não basta só, senador Cristóvão, aportar nessas localidades a chamada escola agrícola. Como se você dissesse, a esses jovens, só e somente só, é dada a oportunidade do caminho da roça. Com todo o respeito. Não estou dizendo que isso não é importante, é muito importante também. Mas por que esse horizonte não se amplia na perspectiva daquilo que nós aprovamos aqui? Nós aprovamos o Estatuto da Juventude buscando horizontalizar, abrir, alargar, estender as condições e não promover segmentação, nem tampouco um direcionamento para esse ou aquele na medida de onde vive. Condenar as pessoas, Cristóvão, a partir de onde eles vivem. Eu me lembro muito de uma frase que um vereador nosso em Salvador, Gilmar Santiago, que é um batalhador histórico na cidade de Salvador, foi secretário da reparação na cidade de Salvador, e Gilmar dizia o seguinte, pela cor da pele você pode identificar o bairro onde o cidadão mora, em Salvador. E pelo endereço onde o cidadão mora em Salvador, você pode já apontar a cor da pele. Ora, se essas duas lógicas forem permanentemente presentes, aí, senador Cristóvão, aprovar Estatuto da Juventude, aprovar qualquer outro tipo de estatuto, é mera formalidade de um Senado ou de qualquer parlamento. Então, por isso, senador Cristóvão, é que por diversas vezes eu tenho insistido, e Vossa Excelência deve se lembrar de um debate que nós fizemos sobre isso na Comissão de Educação, que eu dizia o seguinte, lei, o sujeito até rasga, cultura é muito mais difícil. Então, estabelecer caminhos para a gente consagrar culturas, para a gente romper algo que eu não quero chamar de cultura, porque isso é anticultura. Essas práticas excludentes, é fundamental a gente romper de uma vez por todas essa barreira, para a gente caminhar e poder dizer, aí sim, eu posso até normatizar esses caminhos na perspectiva de um futuro extremamente proveitoso, revolucionário e ao mesmo tempo que permita que esse cidadão possa também ser parte na construção desse novo caminho. Senador Cristóvão.
Eu quero parabenizá-lo e dizer que é muito oportuno o seu discurso. Vou pegar primeiro essa ideia. Não adianta estatuto se a gente não souber como fazer com que o jovem, o Estatuto da Juventude, tenha escola, tenha emprego, tenha esperança. O Estatuto é como a Constituição. Isso, ela é o marco geral. A partir disso são leis. Segundo, eu quero dizer que como o senhor, e foi bom o senhor repetir, dar ênfase, eu tenho o maior orgulho pelo até porque sem os agricultores a gente morria de fome. Eu espero que nunca se decida nesse país deixar de ser agricultor. Mas é preciso dar a cada jovem a opção de ser o que ele quer. Inclusive os filhos dos agricultores. E essa opção vem da escola. E o Brasil é segmentado. O senhor disse que se pode dizer a cor, com alta probabilidade, a cor de uma pessoa conforme o bairro onde mora, em Salvador. Pode-se dizer também qual é o grau de escolaridade. Isso, exatamente. Conforme o bairro, você tem alta probabilidade de acertar o grau de escolaridade dos jovens dali. E eu acho que seu alerta é importante, e eu não vejo outra maneira para garantir a mesma chance a todos do que a educação passar a ser uma questão de união nacional. Isso quer dizer uma questão da união do Brasil. Isso quer dizer a federalização da educação, pelo menos é assim que eu penso. Só com a escola igual para todas e boa para todos, porque igual ou ruim não adianta, é que a gente vai poder fazer o que o senhor sugere, dar uma opção para cada jovem, cada criança, aliás, se preparar para ser o que quer ser, e não aquilo que o bairro onde mora obriga, ou a cidade onde mora obriga, ou se é no campo ou na cidade que ela está, fica obrigada. É isso que eu queria apenas como reflexão em cima do que o senhor falou. Ok, senador Cristóvão, é isso aí. Eu quero encerrar, senador Jorge Viana, e aí até encerrando, aproveitando isso que o senador Cristóvão levantou sobre a gente ter a oportunidade de um compromisso nacional com essa formação, porque aí, senador Cristóvão, você imagine, dizer que um jovem, uma criança, na minha querida Xorroxó, lá no interior da Bahia, vai ter o mesmo tratamento que a minha querida Salvador, é extremamente absurdo. Mas se a gente tiver esse compromisso federalizado, Xorroxó deve ser tratada da mesma forma que a minha capital, Salvador, tem que ser tratada. Era isso, senador.